Fala galera, vamos lá de novo aqui, continuando o nosso tema política, poder e Estado. Agora vamos falar um pouco sobre a origem do Estado moderno. Quando nós falamos em Estado moderno, aqui vale a pena citar Charles Tilly, né? Por quê? Porque esse historiador, ele falou bem que juntamente com a origem do Estado está a guerra. No século XI, atenção, olha só, no século XI, nós tivemos o surgimento ou o fortalecimento e o crescimento das cidades medievais, ok? Junto com elas, nós tivemos uma nova classe que emergiu, né? A partir das cidades fortificadas. Essa classe, advinda dos burgos, era a burguesia. Então, segundo Charles Tilly, o que aconteceu? Entre o século XI e o século XV, entre o século XI e o século XV, nós tivemos o que poderíamos chamar de formação dos estados modernos. Ok? E essa formação, que é um processo histórico, ela, segundo esse autor, está baseada em uma troca também de favores. Por quê? Porque o monarca, ao perceber que ele poderia ganhar muito fazendo trocas com a burguesia, ele assim o fez. Ele investiu nisso. Pegou empréstimos com a burguesia, os comerciantes, os banqueiros, e investiu em seus exércitos. Para quê? Porque assim ele conseguiria conquistar novos territórios, aumentar o seu exército, conseguir novas riquezas e assim por diante. Ok? Então, a burguesia, em troca de proteção dos monarcas, também entrou nessa troca de favores, né? O que acontece? A gente pode ter aqui alguns exemplos de como isso aconteceu. Um exemplo onde o rei, apesar de ser... E aqui eu espero que você tenha assistido às aulas sobre absolutismo, né? O rei, ao ser absolutista, não significa que ele tinha todo o poder nas mãos. Isso aqui, de certa forma, o poder dele era limitado, certo? Limitado a quê, professor Reinaldo? Limitado a algumas exigências da burguesia ou da nobreza. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui o rei Henrique II, no século XII. O cara foi um rei na Inglaterra que fortaleceu o seu poder, transferiu a questão dos julgamentos também para a monarquia. Depois dele, vamos pegar aqui Ricardo Coração de Leão, que não participou muito, porque estava muito nas cruzadas. João Sem Terra, o rei João Sem Terra, no século XIII. Esse cara, o nome dele é esse porque ele perdeu muitas terras, né? Em batalhas, muito jovem, morreu aos 17 anos. Então esse cara, ele, por ter perdido muitas guerras, resolveu aumentar os impostos. Aí a nobreza chiou e disse, negativo, não é assim não é só perder e ir buscar dinheiro da galera aqui não. Tá pensando o quê, Pangaré? Aí ele, o que foi que a burguesia fez, a nobreza fez? Nós temos a criação da Magna Carta.
Quando o professor Reinaldo, a Magna Carta foi criada? Vamos lá, 1215. E aí, jovem, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o rei Henrique III, que resolveu fazer o quê? Resolveu não obedecer à Magna Carta. E gerou revolta de quem? Também, junto com a nobreza, da burguesia, que exigiu participação no Grande Conselho, que em 1265 passou a ser chamado de quê? De parlamento. Professor Reinaldo, e o parlamento? O parlamento era dividido em Câmara dos Comuns e Câmara dos Lordes. E aqui o poder do rei foi bem delimitado. Ok? Show de bola. Aqui é só um exemplo, isso aqui foi só um exemplo para você entender como os reis absolutistas, que se deram aqui nesse processo de formação do Estado moderno e concentração de poder na mão dos reis, que foi ali entre o século XVI e o século XVIII, a gente vai já falar sobre isso, como isso contribuiu para a formação do Estado moderno. Ok? Já já a gente vai falar sobre Maquiavel, Thomas Hobbes, Rousseau, John Locke e... Thomas Hobbes, Locke, Maquiavel e Rousseau. Ok? Show de bola? Valeu, pessoal. Até a próxima aula.